Fala pessoal, eu sou o Celeg no canal Celega Dev e esse é mais um vídeo da nossa jornada de Build in Public, desenvolvendo o projeto de TCC do curso de DS. Bom, se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida. E se você ainda não viu nenhum vídeo dessa jornada, abre lá a playlist Build in Public do meu canal e acompanhe desde o começo para vocês verem como tá ficando top esse projeto raiz, sem framework e sem frescura. Bom, no último vídeo a gente desenvolveu no back-end a lógica de a gente validar a descrição do perfil de voluntários. Por quê? Eu mostrei no vídeo anterior que quando a ONG pesquisa por voluntários, ou até mesmo quando a plataforma recomenda voluntários para ONG, os voluntários não tem uma descrição de perfil legal assim, só aparecem os objetivos dele. Então o que a gente precisa fazer hoje? Validar isso no front-end. Então a gente já fez no back-end, onde a gente consegue atualizar a descrição de usuário. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda a lógica no front-end para a gente conseguir inserir e mandar a requisição para a API fazer a inserção no banco de dados. Então eu vou fazer um login aqui no meu usuário teste, então teste 1, 2, 3. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e ser voluntário. Olha lá, ele não é voluntário. Olha lá, tem certeza que deseja ser voluntário? Eu vou fechar aqui, porque eu não quero ser voluntário ainda. E eu vou abrir o perfil dele. Olha lá, e o status de usuário dele tá o usuário definido como não voluntário, porque ele não é voluntário. Então toda vez que esse usuário aqui definir que ele é voluntário, o que eu pretendo fazer hoje? Aparecer um pop-up aqui, aparecer um cardzinho para ele criar a descrição de perfil dele aqui. Então, tipo assim, ele veio aqui e criou aqui, por exemplo, eu quero ser voluntário. Aceitar. Ele aceitou, olha lá, virou voluntário com sucesso. Então, se eu recarregar a página aqui, ó, vai aparecer aqui o status de usuário definido como voluntário, que agora ele é voluntário. Então, o que eu preciso fazer? Ele virou voluntário. Eu vou abrir um pop-up aqui, um card eu pretendo fazer, ou de outra forma, eu não sei como eu vou fazer ainda, porque eu não planejei isso, já que eu não sou o cara do front-end, né? Tipo assim, eu sei fazer as coisas de front-end, mas o design em si, onde que vai ficar as coisas, toda a lógica de cor, toda essa parte de deixar bonito, eu não sou o melhor cara para fazer isso. Por isso que eu estou utilizando o Bootstrap, que tem vários componentes prontos e facilita a minha vida. Entendido? Então vai ser mais ou menos assim. Pum, o usuário definiu que ele é voluntário, vai aparecer aqui em algum lugar da tela para ele colocar a descrição dele. Então ele vai colocar a descrição de perfil dele de voluntário. Aí quando as ONGs pesquisarem ou quando a plataforma recomendar o perfil de voluntário para as ONGs, o que acontece? Vai aparecer lá bonitinho a descrição dele. Então, eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito grande e quando eu terminar de codar toda essa parte, aí eu vou mostrar para vocês e explicar como está funcionando o código. Beleza? Então, fica com a parte acelerada aí.
de anos depois. Bom, voltei aqui, já codei tudo que tinha que codar, já testei e agora realmente está funcionando. Então a gente já validou a questão de atualizar a descrição de voluntários. Então você pode ver que eu ainda estou no perfil do teste, né, que é o usuário que a gente fez login no começo do vídeo, ó, teste. Status, usuário definido como não voluntário, então não vai aparecer para ele fazer a atualização da descrição dele, porque ele não é voluntário. E se eu vier aqui e habilitar ele como voluntário, então ser voluntário, aceitar, porque agora eu quero ser voluntário, e virou voluntário com sucesso, o que acontece? Logo em cima aparece o botãozinho de editar descrição e também aparece o campo descrição de voluntário. E não há descrição de voluntário. Por quê? Porque esse voluntário ainda não tem nenhuma descrição. Lá no banco de dados está nula. Então se eu vier aqui editar descrição, apareceu lá o pop-upzinho que eu já pensava em fazer, um modalzinho do Bootstrap. E a gente pode fazer aqui a nossa descrição. Então a nossa descrição vai ser: sou o usuário teste e tenho muito valor a agregar. Valor a agregar. Salvar. Logo aqui embaixo aparece o pop-upzinho do Toast, né, do Bootstrap, atualização de descrição feita com sucesso. E também já aparece aqui: sou o usuário teste, tem muito valor a agregar. Então se eu vier aqui no banco, ó, abrir meu banco de dados, localhost, abrir meu phpMyAdmin aqui bonitinho e vier aqui no nosso banco de dados, solidarize na tabela usuário, a gente pode ver que a descrição dele, que é a descrição está exatamente da maneira que a gente fez. Então eu vou mostrar um pouquinho do código para vocês entenderem como está funcionando. Bom, aqui no arquivo module.js, que é o meu arquivo de módulos, né, onde eu crio minhas funções, aqui eu exporto para fora uma função chamada handle description, que recebe o ID do usuário e a descrição. Porque esse handle description é a função que vai lidar com a descrição do usuário. Aí aqui eu pego o container lá da página, que é um container específico para eu colocar o modal do Bootstrap. Eu pego o container description, que vai ser um container que eu vou colocar o text area de descrição. Então vai ser o container que eu coloco isso aqui dentro do nosso text area, bonitinho. Aí eu pego o container btn, que é onde eu vou colocar o meu botão bonitinho aqui, ó, meu botão de editar descrição. Eu pego o btn edit, que é o nosso botão de editar, porque para ele não colocar duas vezes, já que eu uso essa função em dois lugares. Eu uso no arquivo user perfil e eu uso lá dentro de outra função, que é a função que define se o usuário vai ser voluntário ou não. Porque logo quando define que ele é voluntário, aí eu já chamo essa função de novo. Então eu preciso saber se o botão edit já existe para ele não colocar duas vezes o botão. E aqui o Toast Element, que é um elemento do Bootstrap lá, que é o nosso Toast bonitinho, para a gente fazer aquele Toastzinho aparecer. Aqui no container eu coloco o meu HTMLzão, dentro de um linear HTML mesmo, porque aqui é raiz, sem frescura, sem encheção de linguiça. Claro que eu poderia criar o elemento, colocar todas as classes, ficar criando vários elementos, mas eu preferi fazer desse jeito que é mais fácil. E eu crio, e esse aqui é o nosso pop-upzão, com as classes do Bootstrap. Aqui eu crio dentro do container description, eu coloco o inner HTML com o nosso nosso text area, que é o text area que vai ser aqui, que vai ser a descrição do voluntário, que ele já tem. E aqui eu verifico se o btn edit não existe. Se ele não existir, aí eu vou colocar ele lá no container btn inner HTML mais igual. Por quê? Porque dentro do container btn eu já tenho um botão principal, que é o de habilitar a edição. Ele já vem, então eu coloco mais igual para ele somar mais o editar descrição. Feito isso, eu pego o modal, com new bootstrap.modal, aí eu passo o DOM, né, o nosso DOM do elemento HTML para o modal, porque esse objeto Bootstrap, ele vem direto do arquivo do Bootstrap aqui, ó. Eu tenho os arquivos do Bootstrap, ó, cadê? Deve estar por aqui, ó, bootstrap.bundle.min.js. Esse aqui é o arquivo do Bootstrap. Então esse bootstrap.modal é um objeto nativo do Bootstrap, que a gente importou.
Aí aqui eu pego o meu formulário de descrição, que está dentro do modal. Então se eu vier aqui no meu modal, eu tenho esse form, ó. Form, ID, Form Description, que é o meu formulário de descrição. Eu pego ele com o DOM. E o que eu faço? Eu coloco um Add Event Listener, Submit nele. Por quê? Quando enviar o formulário, eu vou executar uma função assíncrona com o elemento passado como parâmetro para eu dar um Prevent Default, que é prevenção padrão, para eu prevenir que o evento aconteça, porque toda vez que a gente envia um formulário HTML, toda vez que acontece o evento de submit, a página recarrega, e não é isso que eu quero. Então eu sempre vou dar um e.preventDefault para a gente prevenir que o evento aconteça. E uma função assíncrona aqui como callback no Add Event Listener, por quê? Porque a gente vai mandar a requisição para nossa API. Então eu venho aqui, eu pego a descrição que está dentro lá do nosso input do modal, do Bootstrap, então document.querySelector e o ID dele, que é description.value, para eu pegar o valor dele. E quem que é esse input? Esse input aqui, ó, cadê? Esse input não, esse text area, né, ó, tá com a ID description. Então quando a gente vem aqui e abre editar descrição, é esse text area aqui, eu pego o valor dele. E acabei de descobrir um bug que quando eu fecho ele mostra atualização, descrição feita com sucesso. Não tinha testado isso, mas eu vou resolver. Mas nesse caso aqui, a gente tem aqui, pega o valor dele vai parar dentro do nosso descricão e eu crio o body para mandar a requisição. E esse body eu vou mandar. Você repara que eu dou um JSON.stringify, porque precisa ser em formato JSON. Então eu transformo meu body em formato JSON e eu mando a requisição. Esse request update description, que recebe o ID e o body, ele vem do arquivo requests.js. Então eu importo ele aqui em cima, ó. O arquivo módulo está tão grande porque é cheio de função, ó. Eu importo do request.js o meu, cadê? Request update description. Então se eu vier aqui, ó, no meu, cadê meu arquivo requests.js? É essa função aqui, ó. Eu até esqueci de comentar ela, que eu fiz com pressa. Deixa eu comentar. Função que faz a requisição para atualizar a descrição de voluntário. Por quê? Essa função aqui, ela é assíncrona, já que a gente vai mandar uma requisição HTTP para eu poder utilizar o await antes do fetch. E ela recebe o ID do usuário, que a gente quer colocar a descrição de voluntário e o body da requisição com a descrição. Aqui eu pego o endpoint, então eu passo todo o link da minha URL, que é voluntary description, que é meu endpoint aqui, bonitinho, lá da nossa API, e a gente passa o ID do usuário. E posta que a minha response vai receber o aguardo do fetch, porque o fetch, ele sempre retorna uma promise, ó, promise. Essa promise é a promessa de que algo vai chegar ou não. Se você não sabe como mandar requisições HTTP, tem um vídeo aqui já no canal que eu ensino a mandar requisições HTTP com JavaScript. Aí aqui eu passo o meu endpoint, que é o meu URL da API, e o segundo parâmetro é um objeto com as configurações da minha requisição, onde eu passo o método patch, que é o método que minha API está esperando, o headers, que tem que ser content type application JSON, para definir que o body da minha requisição vai estar chegando como formato JSON, e meu body vai ser o body aqui, eu dou um catch para pegar o erro e dar um console.error no erro, e aqui eu retorno o meu response JSON. E por que eu uso o await de novo aqui? Porque o método JSON aqui, ó, ele retorna uma promise, então eu preciso esperar essa promise ser resolvida ou rejeitada. Entendido? Então essa é a função de requisição. Vai mandar a requisição para a API e eu chamo ela no módulo. O meu módulo vai mandar a requisição para a API, só deixa eu voltar onde eu estava lá. Encontra aqui, ó. Meu módulo vai mandar a requisição para a API aqui, ó. Request update description, que é a função que eu mostrei agora, e ela vai retornar a resposta da API. Essa resposta eu vou guardar dentro do response description e eu vou verificar se o response description.status é igual a success. Porque se ele for igual a success, significa que funcionou a descrição. Aí eu vou dar
um document.querySelector no meu description text area, que é o meu text area de descrição, e vou colocar no valor dele aqui, ó, a descrição que a gente acabou de atualizar, que é o response description.data.description, que é a resposta da nossa API, que a gente codou no último vídeo. E logo em seguida eu dou um modal.hide para esconder o nosso modal, para apagar o modal. E logo aqui embaixo eu dou um document.querySelector no meu toast body, que é o body do toast do meu elemento, do meu toast element, né, que é o toast do Bootstrap, e eu coloco a message que vem da API para ela mostrar lá bonitinho. Só que eu preciso validar tudo ainda. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like no canal e se inscreve no canal. Tamo junto!